Já estamos de volta e já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, os ministros, como acontece todas as quartas e quintas-feiras, dirigindo-se aos respectivos lugares para o início da sessão plenária desta quinta-feira. Nós teremos dentro de instantes a leitura da ata da sessão anterior, alguns avisos eventualmente e o chamamento, o pregão do primeiro processo a ser julgado. E vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária, realizada em 30 de novembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de vários processos, dentre os quais uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação, retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada, dando as boas-vindas aos senhores advogados e visitantes da Guiné-Bissau que aqui estão presentes, lembrando sempre que, como toda sessão deste Supremo Tribunal Federal, guardadas as exigências de não manifestação de plenário e de continuidade, portanto, de um órgão jurisdicional com a pacificidade que lhe é própria. Eu apregoo para julgamento, inicialmente, o inquérito 2593, procedente do Distrito Federal, relatado pelo eminente ministro Edson Fachin, sendo autor o Ministério Público Federal, investigado Renan Calheiros, ou José Renan Vasconcelos Calheiros. Senhor relator, eu inicialmente conferiria a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Senhora Presidente, eminentes pares, como haverá sustentação oral, vou fazer uma síntese do relato, porque creio que haverá sustentação da parte do Ministério Público e também da parte da Defesa. Digo, portanto, em termos de síntese, senhora Presidente, que trata-se de denúncia nesse inquérito 2593, oferecida pelo Procurador-Geral da República em face do senador José Renan Vasconcelos Calheiros, por meio da qual se imputa as condutas tipificadas nos artigos 299, 304 e 312, todos os dispositivos do Código Penal. A denúncia foi oferecida nesse tribunal em 25 de janeiro de 2013. Assumi a relatoria em 17 de junho de 2015 do inquérito, que se compõe de 45 volumes, um apenso e 9.169 páginas. Principio o relatório com a peça inicial da Procuradoria-Geral da República, que a desdobra em dois fatos. A peça inicial, senhora Presidente, que advém do Ministério Público Federal, contém numerosas páginas desdobradas nesses dois fatos, denominado o primeiro segmento de primeiro fato e o segundo, por evidente, de fato número 2. E, como disse, eu vou fazer uma síntese desta parte, senhora Presidente, até porque, além das sustentações orais, eu procurei fazer chegar às mãos de Vossas Excelências o relatório e proposta de voto que trago a este colegiado, e agora também creio, eminente ministro Marco Aurélio, vem de receber também o respectivo voto que proponho. Além do que, a todos foi destinada tempestivamente cópia de todo o inquérito na forma de mídia digital. Mas, de qualquer sorte, como eu dizia então, a imputação, nos termos da inicial, compreende esse primeiro fato. Aqui, o Ministério Público Federal se refere a elementos colhidos no curso do inquérito que comprovaram
segundo a Procuradoria da República, que o denunciado inseriu e fez inserir em documentos públicos e particulares informações diversas das que deveriam ser escritas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja sua capacidade financeira para custear despesas de pensão alimentícia, bem como utilizou tais documentos para subsidiar a defesa apresentada nos autos de representação número tal de 2007 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Então, nesse primeiro fato, o Ministério Público Federal, portanto, vai minudentando essas circunstâncias, que obviamente são do conhecimento, quer da acusação, quer da defesa, quer de Vossas Excelências. Aqui há, portanto, um debate nucleado sobre a origem dos recursos utilizados para a realização dos pagamentos. Refere-se o Ministério Público Federal a uma perícia que restou levada a efeito, especialmente nas chamadas GTAs, que são guias de trânsito animal, e em notas fiscais de produtor rural relativas à venda de gado bovino. Ainda nesse primeiro fato, o Ministério Público, portanto, apresenta as conclusões da perícia, que eu detalho todas aqui no relatório, e a referência, portanto, a um novo laudo 2347, que, segundo a Procuradoria, constatou a falsidade ideológica dos documentos utilizados pelo denunciado para comprovar que tinha recursos para pagar a pensão da filha menor. E aí continua, portanto, a Procuradoria da República falando das inconsistências que os peritos encontraram. Há diversas tabelas nas denúncias com valores, por exemplo, em folhas 8.681, 8.682, todas referidas aqui nesta enumeração que faço à guisa de relato, ainda do primeiro fato. E ainda nesse âmbito, a Procuradoria da República se refere a irregularidades encontradas no ano de 2006, a circunstância atinente à divergência entre quantidade de animais e valores informados nas notas fiscais, na declaração de renda e nos recibos emitidos pelo denunciado. Isso está, portanto, exposto na denúncia. Há uma referência à conclusão daquele laudo 2342, segundo o qual não ser possível concluir inequivocamente sobre a existência de gado, o número de reses, a evolução do rebanho, devido à precariedade e inconsistência dos dados. E diz ainda o Ministério Público Federal, no âmbito, como já disse e repito, desse primeiro fato, que a fim de aumentar sua capacidade econômico-financeira em 2005, o denunciado apresentou contratos de mútuo firmado com a empresa Costa Dourada Veículos Limitada. E essa cópia de contrato de mútuo evidencia que foi assinado em 31 de agosto de 2005, no valor total de R$ 178.100. E a denúncia, portanto, procura minudentar esse valor, a forma do pagamento, enfim. O que se diz aqui em síntese, nesse primeiro aspecto, está nucleado, portanto, nas chamadas operações de venda de gado. E, não tendo sido o laudo conclusivo em relação à movimentação bancária do denunciado, noticia ainda o Ministério Público Federal, neste primeiro segmento da denúncia, que foi deferida a quebra do sigilo bancário do denunciado, da empresa Costa Dourada Veículos Limitada e dos sócios dessas aqui nominados. Em face dos dados bancários, foi elaborado o laudo 374 de 2009, em que explicitam-se algumas conclusões, das quais a denúncia toma para, a seu turno, indicar que apurou-se que o denunciado não possuía recursos disponíveis para custear os pagamentos feitos a Mônica Veloso no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, e que inseriu e fez inserir em documentos públicos e particulares informações diversas das que deveriam ser escritas sobre ganhos com a atividade rural, com o fim de alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja sua capacidade financeira. A autoria dos delitos, diz a denúncia, ainda nesse primeiro segmento, é comprovada pelos laudos 1726, 2342 e 374 e pela cópia da representação número 1 de 2007. E assim, ao arrematar esse primeiro item da denúncia, a Procuradoria-Geral da República entende que o denunciado praticou os delitos previstos nos artigos 299 e 304, ambos do Código Penal. Esse é o primeiro segmento da denúncia, senhora presidente. O segundo, dito pela Procuradoria-Geral da República, segundo fato, trata da imputação de que o denunciado teria desviado, em proveito próprio e alheio, recursos públicos do Senado Federal da chamada verba indenizatória destinada ao pagamento de despesas relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. Portanto, esse segundo segmento gira em torno dessa imputação e se reporta à empresa Costa Dourada Limitada, que teria emitido, e aqui indica um conjunto de notas fiscais relativas à locação de 2 veículos, e indica, à luz dos elementos que aqui o Ministério Público Federal tece, que os serviços de locação de veículos não foram prestados, servindo apenas para desviar os recursos da verba indenizatória paga pelo Senado Federal. Conclui este segundo segmento o Ministério Público Federal dizendo que a autoria do delito está comprovada pelo laudo 374/2009 e pelos documentos a que ele se refere, bem como extratos bancários do denunciado e da empresa Costa Dourada Veículos Limitada e os demonstrativos das prestações de contas da verba indenizatória paga pelo Senado, bem como pelas notas fiscais emitidas pela Costa Dourada Veículos Limitada. Assim, agindo, conclui a denúncia: o denunciado praticou o delito previsto no artigo 312 caput do Código Penal. Esta é a parte que principia o inquérito e, portanto, com a denúncia formulada. Continuo agora dizendo que, notificado em 8 de outubro de 2013, o denunciado apresentou resposta nos termos do artigo 4º da Lei 8.038 de 90, sustentando em síntese que, e agora, senhor presidente, nessa parte do relatório eu faço o resumo das alegações da defesa, às quais também vou me reportar em síntese, eis que não apenas a matéria já está no voto que distribuí a vossas excelências, bem como teremos oportunidade de ouvir a respectiva sustentação oral, mas de qualquer sorte, em síntese, sustentou o denunciado que não está provada a materialidade do crime de falsidade ideológica, pois os documentos inquinados de falsos não se encontram juntados aos autos. Diz adiante que a denúncia é inepta, pois de sua leitura não se pode inferir qual documento estaria inquinado de falso. O denunciado, ainda que admita eventuais defeitos formais e falta de controle administrativo, sustenta na sua defesa a sua total boa-fé e a comprovação da existência de ganhos oriundos da atividade rural. E, ademais, sustenta ainda que foi ele próprio quem requereu a instauração do inquérito para apurar e esclarecer os fatos. Diz ainda, ademais, na defesa, entre outros argumentos, que o denunciado não pode ser responsabilizado por irregularidades fiscais praticadas por terceiro, razão pela qual não se pode utilizar o argumento da irregularidade da inscrição estadual das compradoras de seus bovinos como fundamento para afirmar a falsidade das notas fiscais por ele emitidas. Diz ainda que não há irregularidade nos livros caixas relativos à atividade rural do denunciado e que a evolução patrimonial do acusado está condizente com seus ganhos e empréstimos obtidos, e arremata sustentando que não é juridicamente viável a imputação de crime de falsidade ideológica em concurso com o crime de uso de documento falso, uma vez que este último, se ocorreu, absorveu o primeiro, e que é inverídica a afirmação de que a empresa Costa Dourada é empresa de fachada, de modo que a acusação de peculato não encontra respaldo. Pois bem, com a resposta, o acusado requereu diligências investigatórias complementares, o que foi deferido.
Em folhas 8854, o Procurador-Geral da República requereu a antecipação da diligência solicitada por ocasião da apresentação da denúncia, consistente da expedição de ofício ao Senado, para que encaminhasse à Suprema Corte todos os documentos mencionados no laudo 2342, o que foi deferido. Vieram os autos em meio digital, os documentos enviados pelo Senado Federal em atendimento determinado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, a quem sucedi na relatoria do presente feito, em 17 de junho de 2015. Naquele mesmo mês, em 29 de junho, uma vez que foram deferidas e atendidas diligências requeridas por ambas as partes, após o oferecimento da denúncia e a apresentação da resposta, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se pronunciasse sobre os documentos juntados aos autos após o oferecimento da inicial acusatória, desde já determinando que mesma oportunidade fosse dada à defesa. Em 31 de julho de 2015, o Procurador-Geral da República requereu prazo de 60 dias para análise da documentação enviada pelo Senado Federal, o que deferi em 3 de agosto. E somente em 1º de outubro de 2015, em folhas 8950 e 8952, o Procurador-Geral da República se manifestou afirmando estarem juntados aos autos todos os documentos necessários ao embasamento da denúncia oferecida. A defesa, após ser intimada para oferecer complementação à resposta, em 19 de outubro de 2015, requereu fosse deferido idêntico prazo de 60 dias, como pleiteado e deferido para acusação, o que deferi em 20 de outubro de 2015 por meio do despacho de folhas 8975. Considerando que ao Ministério Público havia sido dado prazo de 60 dias, simétrico lapso temporal foi atribuído à defesa, o que conduziu ao final do ano de 2015 e o respectivo termo final já em 2016. E em 21 de janeiro de 2016, dentro do prazo concedido, em folhas 8978 e 8984, a defesa ditou a resposta anteriormente oferecida, argumentando em síntese que é o ônus processual de quem acusa trazer aos autos documentos indispensáveis à comprovação dos fatos alegados, razão pela qual não antecipará sua discordância ou concordância com a afirmação do Ministério Público Federal de que o contido nos autos é suficiente para embasar a inicial. Disse ainda que tramita perante o Ministério Público Federal procedimento administrativo, e aqui dá o número da notícia de fato, de 2013, que visa apurar eventual crime contra a ordem tributária que poderia resultar das operações representadas nos documentos cuja falsidade ideológica constitui o objeto central da imputação. Argumenta ainda que as falsidades, portanto, seriam meio para a prática de infrações penais tributárias e, de outro lado, constituem post factum impunível. E, por derradeiro, deve ser requisitado o procedimento administrativo mencionado, que se põe em linha de prejudicialidade ao recebimento da denúncia. Diante da afirmação do Procurador-Geral da República, afirmação que o Ministério Público Federal fez esponte própria em folhas 9033 a 9035, diante da afirmação do Procurador-Geral da República de que já estariam prescritos os crimes de falsidade ideológica de documento particular por meio da decisão de folhas 9044 e 9055, propiciei, em 12 de maio de 2016, ao Ministério Público Federal que apontasse, em relação a cada um dos documentos que inquina de falso, quais são públicos e quais particulares, além de apontar qual a informação deles constantes que não corresponde à verdade e que veicula informação diversa da que deveria constar o que foi omitida. Em folhas 9054 a 9073, veio então o Procurador-Geral da República manifestando nos autos e esclarecendo. Esse esclarecimento, senhora presidente, eu recebi como aditamento da denúncia. Não foi requerido pelo Ministério Público, mas assim entendi que se tratava de aditamento da denúncia. Disse então o Ministério Público Federal que a denúncia imputa ao acusado a prática de crime de falsidade ideológica em guias de trânsito animal, notas de fiscais de produtor, recibos de compra e venda de gado, declarações de vacinação contra a febre aftosa, declarações de imposto de renda à pessoa física, contratos de mútuo e livros de atividade rural.
que são públicas as guias de trânsito animal, as notas fiscais de produtor, as declarações de vacinação contra a febre aftosa e livros de caixa de atividade rural. Que as notas fiscais de produtor estão em desacordo com o conteúdo das declarações de imposto de renda do denunciado e recibos emitidos. Que as guias de trânsito rural apresentadas perante o Conselho de Ética do Senado são ideologicamente falsas, porque, dentre elas, algumas referiam-se a fazendas de terceiros, seus conteúdos não correspondem com a quantidade de bovinos descritos nas notas fiscais e, para justificar uma mesma receita, o denunciado teria informado duas quantidades diversas de animais, com divergência de 120 animais e 370 arrobas. As 50 GTAs, ou seja, guias de trânsito animal, apresentadas ao Conselho de Ética do Senado, as quais comprovariam o transporte de gado no ano 2005, foram apresentadas de forma desvinculada das notas fiscais, o que, segundo esta adição do Ministério Público, configura omissão de informação juridicamente irrelevante, configuradora do delito de falsidade ideológica. Que as notas fiscais apresentadas para justificar as vendas de gado no ano de 2005 possuem 3 falsidades relevantes, quais sejam o número de cabeças de gado divergente do declarado na declaração respectiva, omissão de vendas que totalizam mais de 5 toneladas e subfaturamento. Quanto ao ano de 2006, as mesmas falsidades se verificaram em relação a 50 documentos emitidos. Indica ainda a Procuradoria da República que José Leocádio de Souza, apontado como comprador de gado, afirmou que não adquiriu 45 bovinos, como consta na nota fiscal número 1. E a empresa GF da Silva Costa não poderia ter negociado com o denunciado após 16 de agosto de 2005, eis que estava inativa a partir dessa data. Que a empresa Stop Comercial de Carnes e Derivados Limitada foi reativada apenas em 18 de junho de 2007, o que indica que são ideologicamente falsas 5 notas de produtor emitidas em seu favor, pois à época dos fatos não estava em funcionamento. Aduz ainda o Ministério Público que há inúmeras irregularidades nos livros caixa relativos à atividade rural, tais como ausência de inscrição de despesas com empregados e ausência de despesas com custeio, o que infla artificialmente a lucratividade do negócio de criação de gado, transparecendo um acréscimo patrimonial irreal. E ainda, nas palavras que estou reproduzindo da Procuradoria da República, quanto às declarações de vacinação, há divergências entre o número de animais componente do rebanho e aquele indicado na respectiva declaração, o que configura a existência de elementos concretos de lançamento de número fictício de rebanho. Como disse, senhora presidente, recebi em 23 de junho de 2016 essa manifestação do Procurador-Geral da República como aditamento à denúncia e, consequentemente, propiciei à defesa ditar sua resposta. A defesa requereu dilação do prazo para apresentar complementação à resposta, o que indeferi em 15 de julho de 2016, por meio da decisão 9.108 a 9.110. Em 30 de setembro deste ano, em folhas 9.115 e 9.162, o acusado complementou sua resposta sustentando que o aditamento realizado pelo Ministério Público Federal não sanou a inépcia da denúncia, não havendo justa causa para ação penal. Que não é obrigatório em Alagoas a emissão de nota fiscal por parte dos produtores agropecuários, o que explica a discrepância entre as informações constantes das notas fiscais e das guias de trânsito animal apresentadas perante a Comissão de Ética do Senado, razão pela qual descabe exigir-se vinculação entre as informações desses documentos. Que as notas fiscais, ao contrário do que afirma o Procurador-Geral da República, são documentos particulares para fins penais e não públicos, que há que se admitir a ocorrência de prescrição quanto à eventual falsidade dos recibos de compra e venda de gado, notas fiscais, declaração de imposto de renda e contratos de mútuo, que não há indícios de adulteração das GTAs, não se demonstra quem é o funcionário público que expediu as guias e não se aponta vínculo subjetivo entre o denunciado e a autoridade competente e responsável pela emissão do documento, que o laudo de exame contábil número 2342 de 2007
certifica que os preços apostos nas notas fiscais de venda estavam, em média, condizentes com os valores de mercado, que as declarações à Receita Federal são compatíveis com as vacinas de febre aftosa, que não há na denúncia informação de quem seria o funcionário público responsável pela declaração de vacinação com quem teria o denunciado alinhavado a sua conduta, que os livros caixa da atividade rural refletem informações remetidas à Receita Federal, bem como todos os valores resultantes da venda de gado foram objeto de depósitos bancários na conta corrente do acusado, como atestou o Instituto Nacional de Criminalística, que a denúncia omissa acerca da comunhão de desígnios entre o denunciado e o responsável pelos lançamentos do livro caixa, que a denúncia não atende o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, pois não narra o elemento subjetivo dos tipos, que os empregados da fazenda do denunciado estavam registrados em nome do espólio de Olavo Calheiro Novaes até setembro de 2006, que o denunciado não vendia diretamente a qualquer comprador de gado, razão pela qual não procede sustentar a falsidade da venda de gado a José Leocádio de Souza, porque este teria negado a aquisição. Que o denunciado não pode ser responsabilizado por emitir nota fiscal em favor das empresas inativas, uma vez que essas operavam de fato, e se fraudear nisso, a responsabilidade é das empresas. Que, caso se concorde com a falsidade dos documentos, a conduta narrada na denúncia deve ser desclassificada para o crime de fraude processual, o qual já se encontra prescrito. E, por último, alega ainda o denunciado que foram regulares os contratos de locação de veículos com a empresa Costa Dourada Veículos Limitada, razão pela qual não há justa causa para ação penal quanto ao crime de peculato. Então, senhora presidente, vencido esse percurso, em 30 de setembro de 2016, pedi pauta para julgamento em 4 de outubro passado, e este é, em síntese, o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Apenas para o meu esclarecimento deste relatório. Este processo, embora tenha estado no Ministério Público de 2007, ele chegou ao Supremo em 2013. Exatamente. Agradeço a Vossa Excelência o esclarecimento. Passo a palavra ao eminente Vice-Procurador-Geral da República, doutor José Bonifácio Borges de Andrade, que terá até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Senhora Presidente, senhora Ministra Rosa Weber, senhores ministros, nobre advogado de defesa, o Procurador-Geral da República acusa José Renan Vasconcelos Calheiros de estar em curso nos crimes do artigo 299, 304 e 312 do Código Penal. De início, cabe sublinhar que o objeto desse julgamento limita-se tão somente ao recebimento da denúncia oferecida no inquérito 2593. A análise dos autos, portanto, deve restringir-se aos elementos suficientes para a instalação da ação penal. Não se pretende, nesta quadra, erigir juízo de condenação. Delibera-se unicamente sobre a aptidão da denúncia para justificar o início da ação penal. O Conselho de Ética do Senado Federal instaurou processo por quebra de decoro parlamentar contra o denunciado, em razão de representação formulada pelo Partido da Solidariedade. Consta da representação que o lobista Cláudio Gontijo, da empreiteira Mendes Júnior, supostamente fazia pagamentos de despesas pessoais para o representado. O dispêndio mensal seria de R$ 16.500. Tratava-se de uma ajuda financeira para uma filha do senador, de 3 anos de idade, e para o pagamento de aluguel do apartamento onde a criança mora com a mãe, a jornalista Mônica Veloso. Naquela representação, o parlamentar Arael sustentou que todos os recursos encaminhados à jornalista seriam provenientes da sua conta bancária e decorreriam da atividade rural. De modo a comprovar a capacidade financeira para custear as mencionadas despesas e a origem dos recursos utilizados para a realização dos pagamentos, apresentou diversos documentos. O laudo de 1726 de 2007 identificou inúmeras inconsistências na análise dos documentos apresentados pelo parlamentar. Entre elas, as guias de trânsito rural em número de 100 apresentam-se desvinculadas das notas fiscais de venda, o que impossibilitou aos peritos afirmarem que elas se referiam às notas fiscais apresentadas. As quantidades de bovinos vendidos mensalmente são divergentes daquelas informadas nas GTAs. Algumas guias apresentadas são relativas a outros vendedores de gado. Grande parte dos destinatários do gado vendido, cujos nomes constam nas GTAs, não coincide com aqueles informados nas notas fiscais apresentadas. As notas fiscais apresentam inconsistências, tais como ausência de selos fiscais de autenticidade, campos em branco e preenchimento de campos rasurado.
As empresas GF da Silva Costa, Stop e Comercial de Carne e Derivados, que constam como compradoras de gado nas notas fiscais, não estavam habilitadas para procederem às transações comerciais. O laudo 2342, ao analisar especificamente aspectos ideológicos da documentação, consignou que, após a realização dos exames, constatam-se divergências entre informações relativas às operações de venda de gado bovino nos diversos documentos analisados. Durante os exames foram constatadas divergências entre os dados preenchidos nos campos de data de validade, procedência e quantidade das GTAs, e os campos data de saída dos produtos, remetente e quantidade das notas fiscais respectivas. Com isso, não se pode afirmar que as GTAs apresentadas a exame estão relacionadas com as notas fiscais emitidas pelo produtor. A análise evidenciou outras impropriedades. Quanto ao cruzamento das informações constantes das declarações de vacinação, notas fiscais, recibos e declarações de imposto de renda, verificou-se que, em relação ao rebanho, trazem dados precários e contraditórios. Em relação aos valores descritos nas notas fiscais, recibos, cheques e extratos, verificou-se que não há igualdade entre valores das notas fiscais do ano 2004 e recibos correspondentes. A conclusão do tópico restou assim emendada. Diante das inconsistências e precariedade dos documentos analisados, os peritos concluem que a documentação enviada a exame não comprova de forma inequívoca a venda de gado bovino nas quantidades e valores das notas fiscais, recibos e declarações de imposto de renda nos anos de calendário de 2004 a 2006 do produtor José Renan Vasconcelos Calheiros. Ilustrando alguma das inconsistências apontadas nos referidos laudos, registre que, para justificar a venda de gado nos anos de 2005 e 2006, o denunciado apresentou 100 guias de trânsito animal, GTAs, das quais 28 referem-se em verdade a animais de fazenda de terceiros. Além disso, a nota fiscal número 1, emitida em novembro de 2003, discrimina a venda de 45 bovinos para abate a José Leocádio de Souza. Entretanto, em correspondência expedida em 13 de agosto de 2007, José Leonádio nega ter realizado qualquer operação de aquisição de gado. Tenho a informar, aspas, que em tempo algum mantive qualquer transação direta de aquisição de gado com o senador José Renan Calheiros, ou mesmo com frigoríficos, Mafrial e Mafrips. Sempre adquiro carne de fornecedores locais com regular expedição de notas fiscais, cuja operação não envolve animais. Constatou-se ainda que a empresa GF da Silva Costa, indicada como compradora de animais, encontrava-se com a inscrição inativo cancelada no cadastro de contribuintes de ICMS do Estado de Alagoas. Não obstante, foram lançadas notas fiscais em seu favor no ano de 2006. Ressalte-se ainda, demais, que as notas fiscais em favor da empresa GF da Silva Costa foram emitidas com inscrição estadual pertencente a outra empresa, a Carnal Carne de Alagoas Limitada, que também apresentava situação fiscal inabilitada desde 16 de agosto de 2005. Do mesmo modo, foram emitidas notas fiscais para Stop Comercial de Carnes e Derivados, em período no qual esta empresa também estava inabilitada perante a Fazenda Estadual. Quanto a este ponto, merece destaque as informações da Secretaria de Fazenda de Alagoas. Aspas, fica evidenciado no relatório anexo, preliminarmente, que as empresas averiguadas e outras do mesmo perfil estão envolvidas na prática de ilícitos tributários, inclusive a maioria delas exercendo atividades comerciais em lugar incerto e não sabido por essa Secretaria. O relatório demonstra também existir fortes indícios de relações escusas entre as empresas diligenciadas e a empresa Mafrial Matadouro Frigorífico de Alagoas. O laudo 2342 também analisou a evolução do rebanho denunciado em 2004 e 2006. Após a identificação de inúmeras inconsistências no exame, das declarações de imposto de renda dos períodos, das declarações de vacinação com febre aftosa, das notas fiscais de produtor, dos recibos emitidos, consignou-se não ser possível concluir inequivocamente sobre a existência de gado, o número de reses e a evolução do rebanho. Foram ainda encontradas irregularidades nos livros contábeis relativos à atividade rural de Renan Calheiros, nos anos 2002 a 2006, tal como a ausência de despesas de custeio. Veja, por exemplo, que não há registro de despesas com empregados nos referidos livros no período de 2002 a 2005. Segundo tabela constante de folha 3615, a atividade rural do denunciado teve lucratividade de 82% em 2002, 85% em 2003, 55% em 2004, 51% em 2005 e 80% em 2006. A título ilustrativo, os peritos destacaram em 2002 o denunciado e seus dependentes disporiam para a manutenção familiar de renda mensal de R$ 2.329,53 e que em 2004 a renda mensal seria de R$ 8.517,27, desconsideradas as despesas básicas para a manutenção do patrimônio imobiliário, o que reduziria ainda mais a renda familiar disponível.
a análise pericial dos contratos de mútuo firmados com a empresa Costa Dourada Veículos Limitada e apresentadas pelo acusado para justificar o aumento de sua capacidade econômico-financeira, demonstrou que os valores contratados não foram informados na declaração de imposto de renda. Não foram apenas 2 empréstimos como informado, mas dezenas de retiradas em espécie ocorridas nos primeiros meses de 2004 e 2005. Os valores não transitaram pelas contas do parlamentar apresentadas no exame. Destaque-se que em 2004 o denunciado teria recebido um montante de R$ 78.800 da Costa Dourada Limitada, a título de empréstimo, enquanto os sócios da própria empresa receberam R$ 22.000 de prolabore e R$ 100.000 de dividendos. Em 2005, o senador denunciado teria recebido o total de R$ 99.300, embora o lucro da empresa tenha sido de apenas R$ 71.494,71, valor que não foi sequer suficiente para a distribuição de prolabore. Do início dos empréstimos tomados à empresa Costa Dourada Limitada até o oferecimento de denúncia, há 3 anos não havia registro de pagamentos ou amortizações parciais de recursos. Em síntese, o laudo certificou que 2342. As notas fiscais de produtor apresentadas por Renan Calheiros são autênticas materialmente, mas não comprovam ideologicamente as operações de venda de gado. Além disso, são incompatíveis com a receita bruta anual, oriunda da atividade rural declarada na declaração de imposto de renda de 2004. As guias de trânsito animal são autênticas materialmente, mas não comprovam ideologicamente o efetivo trânsito de animais. Não há correlação ou correspondência entre as notas fiscais e as GTAs. As quantidades de rezas declaradas na declaração de imposto de renda são incompatíveis com os dados das declarações de vacinação contra a febre-aftosa. E as doses de vacina adquiridas, bem como as notas fiscais de aquisição dos produtos, foram emitidas após as vacinações ocorridas em 25 de abril de 2004 e 28 de fevereiro de 2005. Os livros de caixa da atividade rural dos anos 2002 a 2006 não apresentam registro das notas fiscais de produtor supostamente emitidas no período. As inconsistências dos documentos analisados não permitem comprovar a venda de gado bovino nas quantidades e valores da nota fiscal de produtor, recibos, declarações de imposto dos anos calendário 2004 e 2006 do produtor. Devido a diversas inconsistências verificadas nos documentos examinados e por não terem sido disponibilizados outros elementos que atestem a propriedade do gado, não se pode afirmar que o gado vendido realmente era de Renan Calheiros. Considerando que o referido laudo foi confeccionado com base apenas nos documentos fornecidos pelo acusado, deferiu-se a quebra do sigilo bancário do denunciado da empresa Costa Dourada e dos sócios desta. A partir das informações obtidas com a medida, novo laudo foi elaborado. Este laudo constatou que, em alguns meses, os recursos indicados por Renan como sacados em dinheiro não poderiam prover os supostos pagamentos à Mônica Veloso no mesmo período, seja porque não foi indicada a destinação à Mônica, seja porque os valores destinados não seriam suficientes para dar suporte aos pagamentos. A folha 2.992 constam 118 cheques relacionados pelo parlamentar como sacados em dinheiro. Destes, 66 foram debitados em suas contas nos meses dos supostos pagamentos e destinados a diversas pessoas físicas e jurídicas, sendo 39 ao próprio denunciado. No verso de algum desses cheques destinados ao próprio denunciado, há manuscritos que indicam o provável destino do dinheiro, a exemplo de mão de obra reforma da casa, reforma barra, folha de pagamento, o que demonstra uma diminuição ainda maior da sua capacidade de pagamento. Destaque-se que foram encontrados apenas 2 cheques emitidos pelo denunciado e compensados na conta bancária de Mônica, sendo que ambos contêm inscrições que os vinculam ao pagamento de pensão alimentícia. Em suma, este primeiro ponto da denúncia contempla as conclusões extraídas dos laudos, por meio dos quais se apurou que Renan Calheiros não teria recursos disponíveis para custear os pagamentos feitos à Mônica no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006. Assim, com vista a comprovar a sua capacidade financeira e a origem dos recursos utilizados para a realização dos pagamentos à Mônica, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante e inseriu e fez inserir em documento público e particulares informações diversas das que deveriam ser escritas. Além disso, utilizou tais documentos ideologicamente falsos perante o Senado Federal para respaldar a defesa apresentada no bojo da representação. No segundo tópico da denúncia, imputa-se o crime de peculato. A exordial acusatória descreve que, no período de janeiro a julho de 2005, o denunciado teria desviado em proveito próprio e alheio recursos públicos da denominada verba indenizatória do Senado. Também aqui as asserções apostas na denúncia lastreiam-se em laudo próprio. Conforme a peça pericial, parte das despesas custeadas pelo denunciado com a verba indenizatória foi comprovada com notas fiscais de serviço emitidas pela empresa Costa Dourada Veículos Limitada. Essas notas apresentariam certa regularidade em relação ao valor de R$ 6.400 ao período de emissão mensal e ao detalhamento do serviço de locação. As 7 notas fiscais encartadas, relativas à locação de 2 veículos emitidos pela empresa em nome de Renan Calheiros,
foram apresentadas pelo senador nas prestações de contas de verba indenizatória. Todavia, da análise dos extratos bancários do parlamentar e da Costa Dourada Veículos, não foram encontrados lançamentos que permitam identificar a entrada e saída de tais valores. É dizer, nas contas bancárias do senador e da empresa não há registro de pagamento e recebimento dos valores expressos nas referidas notas fiscais, circunstância que demonstra que a prestação dos serviços não ocorreu. A denúncia destaca o fato que Ildefonso Antônio Tito Uchoa Lopes, sócio da Costa Dourada, ser apontado no inquérito 2998 como intermediário de Renan Calheiros na aquisição de empresas de comunicação e ter ocupado cargo em comissão no gabinete do senador, fato que corrobora a conclusão de que os contratos de locação serviram apenas para desviar recursos da verba indenizatória paga pelo Senado. A conduta amolda-se ao tipo descrito no artigo 312 do Código Penal. Da exposição dos termos da denúncia, vê-se que a peça descreve, de forma detalhada e com indicação imediata de suporte probatório, as condutas imputadas ao denunciado. Apresenta-se, portanto, formal e substancialmente apta para dar início à ação penal. Reitere-se por oportuno ser prescindível, nesta fase, a presença de um juízo inequívoco sobre os fatos típicos imputados. A denúncia é uma proposição a ser discutida de forma contraditória e ampla na instrução criminal, de modo a propiciar um juízo de cognição plena e exauriante. Ante tais circunstâncias, é que se requer a esta Egrégia Corte que receba a denúncia oferecida, a fim de que, iniciada a ação penal, o Ministério Público Federal possa comprovar, à luz do contraditório e da ampla defesa, as imputações atribuídas e a culpabilidade do denunciado. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Aristides Junqueira Alvarenga a fazer a manifestação pelo investigado, Renan Calheiros. Vossa Excelência terá até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhora ministra, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral da República, aqui, Ministério Público Federal, como sempre, as minhas homenagens de estilo a essa instituição, a que sempre louvo e continuarei louvando. Senhores ministros, eu gostaria de começar dizendo que nós estamos em frente a duas denúncias. A primeira, eu ouvi ontem, nos meios de comunicação social, de que haveria esta sessão do Supremo Tribunal Federal e, por intermédio de uma rádio, ouvia a denúncia contra o denunciado de hoje. A denúncia era de que ele havia cometido crime de corrupção, de lavagem de dinheiro e vários outros. Felizmente, aquela denúncia não está em julgamento. O que está em julgamento é esta, que é menos grave, por incrível que pareça. A denúncia da mídia é uma, aqui a denúncia é outra, que deve ser encarada com toda a seriedade. Ouvi com atenção não só o relatório minucioso, sim, apesar de resumido, do ministro relator, mas não posso concordar com o Ministério Público quando afirma, e afirmou da tribuna, que isto é apenas um recebimento da denúncia, como se recebimento da denúncia não causasse constrangimento a ninguém. É sim, o recebimento da denúncia, embora legal, causa um constrangimento, embora legal. Agora, quando se recebe uma denúncia inepta, aí o constrangimento é ilegal. É o que nós pretendemos aqui da tribuna demonstrar, que não há elementos suficientes, não há indício suficiente sequer para o recebimento da denúncia. Vejamos.
Vou começar contando uma história do inquérito, de como começou o inquérito e de como se deu a denúncia. Este inquérito começou em virtude de um partido político ir ao Senado Federal, precisamente na Comissão de Ética, para pretender a cassação do mandato do senador, ora denunciado, por decoro parlamentar, uma vez que ele usou documentos falsos para provar renda que não tinha para sustentar questão familiar. É interessante que deste mesmo inquérito surgiu um outro em que o Ministério Público pede seja distribuído por conexão ao mesmo relator, e este inquérito hoje, depois de soluções a respeito da competência de qual seria o relator, este inquérito hoje está na mão do ministro Dias Toffoli, tem por objeto exatamente o contrário. Lá, deste outro inquérito, que foi distribuído por dependência com esse, a pedido do Ministério Público, mas depois separou-se a relatoria, lá o que se apura é excesso de dinheiro na conta bancária dele e na prestação de contas. Ora, neste, faltava dinheiro, ele não tinha capacidade financeira para arcar com a competência. E aqui, com as despesas familiares. Aqui, neste outro do ministro Toffoli, ele tem excesso de dinheiro. Para mostrar essas incongruências e por fatos acontecidos na mesma época. Diz o Ministério Público, foi na apuração deste fato que se julga hoje, é que se descobriu o excesso de dinheiro que é objeto do inquérito na relatoria do ministro Dias Toffoli. Pois bem, esses documentos foram apresentados ao Conselho de Ética em 2007, que surgiu o fato, em que se discutiu se esses documentos eram verdadeiros ou não. Chamou-se a perícia da Polícia Federal, etc. E o próprio investigado no Conselho de Ética, o senador que hoje é denunciado, vai ao Ministério Público em 2007 e pede a apuração dos fatos. Ele pede a apuração dos fatos. Isso em 2007. Em 2013, 6 anos depois, a denúncia é oferecida. A denúncia é oferecida no dia 25 de janeiro de 2013, quando em recesso desse tribunal. Esperou-se 6 anos para o oferecimento da denúncia. E ingressa-se com a denúncia, protocola-se a denúncia no Supremo, no recesso do tribunal. Por quê? Pode ser mera coincidência, mas uma semana depois haveria a eleição da presidência do Senado Federal, em que o denunciado era candidato. Eu posso entrar agora na denúncia propriamente dita, a inépcia dela. Eu vou fazer algumas perguntas em que nós encontramos resposta. Primeiro fato, era de falsidade documental, falsidade ideológica, não há falsidade documental, falsidade ideológica em documentos públicos e particulares para provar
uma renda que ele não tinha. E toda essa documentação é relativa à venda de gado, em que de início, negou-se até que ele tivesse propriedade rural. Negou-se até que ele tivesse gado, e, portanto, toda a documentação era falsa. Não dá para se chegar a essa conclusão quando se vê que o próprio laudo pericial ou os laudos periciais comparam documentos e dizem assim, não dá para dizer, não há uma compatibilidade ou, na própria palavra, na sustentação oral do Ministério Público, não há impropriedades apenas. Ora nenhuma os laudos falam em falsidade. Ora nenhuma. Como se todos os documentos foram falsos, quando nem a perícia diz isso. Aliás, para fazer comparação, é preciso comparar coisas diferentes. Se eu souber quanto gado tem, quantas guias de trânsito de animal existe, não há compatibilidade. Alguma coisa dessa é verdadeira. Não é possível que tudo seja falso. Provou-se depois que a fazenda existe. Não se leva em consideração, por exemplo, o fato de a fazenda ser uma fazenda familiar de décadas de existência. Era o pai do denunciado que tomava conta dessa fazenda, é a mãe que continua com os filhos a vender gado daquela forma artesanal do interior. Existe nota fiscal. Quando a legislação do Estado de Alagoas não exige. Não vou falar em nota fiscal, porque, embora o Ministério Público diga que nota fiscal é documento público, toda a jurisprudência e toda a doutrina diz que nota fiscal é documento particular. E, portanto, alcançada pela prescrição, pela inércia do próprio Ministério Público, que com o inquérito ficou durante 6 anos. Pois bem, a denúncia também, só algumas observações a respeito da denúncia. Fala-se aqui, para provar um dos fatos, o fato isto no peculato. O peculato consistiu, segundo a denúncia, no fato de ele ter que comprovar perante o Senado Federal despesas para que ele pudesse ter verba indenizatória, fosse indenizado dessas despesas. E durante o mês de janeiro a julho de 2005, ele teria apresentado documentos falsos de locação de veículo, que não correspondiam à locação verdadeiramente. A própria perícia está dizendo que esses documentos estão contabilizados na empresa locadora. Mas esse é o fato. Usou documento falso, pegou dinheiro público como verba indenizatória sem comprovar realmente a despesa. Pois bem, e o dono da locadora, Costa Dourada Veículos Limitada, seria Ildefonso Antônio Tito Shoa Lopes, sócio da Costa Dourada Limitada, ser apontado no inquérito 2998 como intermediário de Renan Calheiros na aquisição de empresas de comunicação, de ter ocupado cargo em comissão no gabinete senador e etc. Este inquérito 2998 aqui foi arquivado em 2014, de que foi relatora a eminente ministra presidente hoje. É usado aqui no inquérito como prova de que alguns fatos atribuídos a esse sócio estavam nesse inquérito que já está arquivado. Pois bem, eu gostaria
que a denúncia me desse as seguintes respostas para que eu pudesse defender o acusado. Cadê o elemento subjetivo da conduta do denunciado? Ora nenhuma se fala em dolo, ora nenhuma se fala em responsabilidade pessoal, a não ser responsabilidade objetiva. Por exemplo, com relação ao peculato, eu já disse aqui quem é que expediu as notas fiscais. Ora, por que o Ministério Público denuncia apenas o senador e não denuncia o coautor, que é o que expediu as notas fiscais, que fez com que o senador obtivesse um dinheiro que o Ministério Público considera ilegal? É verdade que a jurisprudência diz que a ação penal pública não é indivisível, tal como a ação penal privada. Mas aqui, a ação penal, ela é indivisível, ela só não é indivisível quando há dúvida com relação aos copartícipes e à identidade. Aqui, no caso, há perfeitamente identificada a identidade. Meu tempo está terminando, Excelência, mas eu gostaria de fazer novas indagações a respeito da inépcia da denúncia. Quem seriam os supostos coautores ou partícipes? Eventual unidade de desígnios entre os denunciados e os coautores ou partícipes? Onde está? Como e onde, quando teria ocorrido uma suposta omissão da ordem por parte do senador aos coautores para proceder à autoração de documento? Senador que mora em Brasília ordena ou do próprio punho, segundo a denúncia, inseriu ou fez inserir em documento dados falsos. Excelência, gostaria que Vossa Excelência teria muito para falar, se Vossa Excelência me permite, só para concluir. 1 minuto para concluir. Eu vou citar 2 frasezinhas só. Denúncia que não descreve adequadamente o fato criminoso é denúncia inepta. E é evidente que ela não descreveu o fato com todas as circunstâncias. Não é possível que o senador aqui insira em documento dados falsos em Alagoas. E também o ministro Gilmar, na sua obra Direito Constitucional, curso de Direito Constitucional. Outra questão relevante na jurisprudência do Supremo diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, exercida em face da denúncia genérica que não descreve de maneira adequada os fatos imputados ao denunciado. É substancial a jurisprudência do Supremo que considera atentatório ao direito do contraditório o oferecimento de denúncia vaga ou imprecisa por impedir ou dificultar o exercício do direito de defesa. E termino, Excelência. Termino com uma frase, primeiro elogiando os 2 defensores que, antes de mim, fizeram a defesa. O advogado Eduardo Ferrão e o autor da última informação, ou da última peça de defesa existente dos autos, que é o jovem advogado e brilhante Luiz Henrique Alves Sobreira Machado. Se me permitem, a última citação, já que eu comecei falando... Excelência, por favor, finalize. Bruno, falando em mídia, está aqui um trecho do voto do ministro Francisco de Assis Toledo, do STJ, saudoso ministro, que muito brilhou nessa casa como membro do Ministério Público. Ele disse: no voto que proferi na ocasião, está no habeas corpus, chamei a atenção para o veso dos últimos tempos de denúncias vazias, fictícias na área penal, muitas delas coincidentemente elaboradas ao clamor público de uma certa mídia. É lamentável que isso aconteça. A denúncia que não especifica nem descreve os fatos é denúncia inepta.
Muito obrigado, Excelência. Pedindo Agradeço perdão a Vossa Excelência. pelo Agradeço excesso. a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares, cumprimento inicialmente ao senhor Procurador-Geral da República, ao ilustre advogado que acaba de utilizar a palavra na tribuna. O que trago à deliberação desse colegiado, senhora presidente, está posto nos seguintes termos. Conforme relatado na denúncia e sua posterior explicitação que recebi como aditamento, imputa-se ao investigado a prática de 3 crimes, delitos previstos nos artigos 299, 304 e 312 do Código Penal. Como se sabe, nesta fase, não se faz juízo aprofundado de mérito, mas tão somente análise perfunctória da denúncia e do substrato probatório mínimo de autoria e de materialidade delitiva, para se verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como da não incidência de quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no artigo 395 do respectivo Código, e aqui no voto reproduzo ambos os dispositivos. A aptidão da denúncia ou presença de justa causa não veicula juízo de condenação. É uma primordial apreciação do preenchimento de requisitos formais. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido. Cito como exemplo precedentes de 2 turmas que aqui indico no voto. O primeiro, no inquérito 3966, relator ministro Teori Zavascki, perante a 2ª turma, julgamento publicado em 9 de outubro de 2015. Assentou Sua Excelência, a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para essa fase, delineados no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência ou não da imputação criminal. E da primeira turma, cito julgado de nossa lavra no inquérito 3331, julgamento de 3 de maio de 2016, e eis que o que aqui digo, lá disse, e, portanto, me escuso de repetir. Continuo asseverando, então, que esse é o âmbito do presente julgamento. Proponho o exame a esse colegiado, em face da denúncia, de 3 ordens de deduções auridas dos fatos apresentados e investigados. Primeiro, parte da denúncia apresente sobre a incidência da prescrição. Segundo, parte da denúncia é irremediavelmente inepta. E terceiro, parte da denúncia se mostra passível de acolhimento. Nessa linha, compreendo que, a despeito do esforço da defesa em demonstrar a improcedência das acusações contra o denunciado, a denúncia está a merecer parcial recebimento diante da existência de suficientes indícios de materialidade e autoria em relação à parte das imputações dela constantes. Explicito agora essa direção que propõe o colegiado, principiando pela imputação de peculato. Quanto ao delito de peculato, entendo presentes indícios de autoria e materialidade minimamente suficientes ao recebimento da denúncia. Os fatos apurados no presente inquérito têm origem em procedimento instaurado em face do denunciado junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado em razão da representação apresentada pelo Partido da Solidariedade, visando apurar denúncias de que a pensão alimentícia a que o denunciado se encontrava obrigado a pagar estava sendo adimplida pelo preposto de uma empreiteira. Dentre as razões da suspeita, apontou-se o descompasso entre a suposta renda declarada pelo denunciado e o valor de dispêndio mensal a título de pensão. Com o desenrolar das apurações, o denunciado alegou que possuía renda lícita suficiente para arcar com o valor a que estava obrigado, sustentando que adivinha de seus subsídios de senador e da atividade de pecuarista. Apresentou uma série de documentos que justificariam sua atividade de criação de gado e renda suficiente a arcar com os valores, o que afastaria, em tese, a suspeita de que o pagamento da pensão por terceiros constituiria propina. A partir daí, exames periciais foram realizados nos documentos apresentados pelo denunciado, a fim de averiguar se seriam capazes de provar renda suficiente.
Outras hipóteses surgiram, dentre elas, a de que o denunciado estaria se utilizando de verba indenizatória concebida para custear as despesas dos parlamentares no exercício do mandato para o pagamento da referida pensão alimentícia. Após instaurado o inquérito perante essa Suprema Corte, por decisão do eminente ministro Ricardo Lewandowski, a quem sucedi na relatoria desse feito, foi decretada a quebra do sigilo bancário do investigado e de pessoas físicas e jurídicas que, de algum modo, relacionavam-se financeiramente com o denunciado. Desta quebra surgiram indícios de que a verba indenizatória, ao menos parte dela, estaria sendo apropriada ou desviada pelo investigado, razão pela qual o Procurador-Geral da República imputou ao acusado a prática de peculato na modalidade de desvio. Segundo a denúncia, constatou-se que no período de janeiro a julho de 2005, o acusado, ao prestar conta dos valores recebidos a título de verba indenizatória, apresentou 14 notas fiscais emitidas em seu nome pela empresa Costa Dourada Veículos Limitada, cada uma delas no valor aproximado de R$ 6.400. Apesar disso, ao se analisar os extratos bancários, tanto da empresa Costa Dourada Veículos Limitada, quanto do próprio acusado, não há lançamentos que correspondam ao efetivo pagamento desses valores como contraprestação real da locação de veículos, o que produz indícios de que as notas fiscais não representam real transação comercial, mas sim destinavam-se exclusivamente a mascarar a apropriação ou desvio de dinheiro público. A prova da materialidade consubstancia-se no laudo 374/2009, folha 5.951 a 5.965 dos autos do Instituto Nacional de Criminalística, que analisou a movimentação financeira do acusado e da empresa Costa Dourada. Após a análise da movimentação financeira obtida com a quebra do sigilo bancário, determinada pelo meu antecessor na relatoria do feito, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, concluíram os experts que foram encaminhadas para exames notas fiscais de serviços emitidas pela empresa Costa Dourada Veículos Limitada, em nome de José Renan Vasconcelos Calheiros. As notas fiscais de serviços apresentaram certa regularidade em relação ao valor de R$ 6.400, ao período de emissão mensal e o detalhamento dos serviços de locação de veículos. Não foi identificado nos extratos bancários de Renan Calheiros, continua, portanto, o laudo. Não foi identificado nos extratos bancários de Renan Calheiros, nos anos de 2004 a 2006, lançamento a crédito ou a débito vinculado à operação de crédito citada ou às notas fiscais de serviço emitidas, situação ratificada por meio de análise dos extratos bancários da empresa Costa Dourada Veículos Limitada. Isso se encontra em folha 5.961 dos autos. Como se vê, concluiu-se na perícia que analisou a movimentação financeira do denunciado e da empresa Costa Dourada que o investigado apresentou ao Senado Federal para a prestação de contas do uso da verba indenizatória mensal no período compreendido entre janeiro e julho de 2005, notas fiscais mensais correspondentes à locação de veículos sem que se constatasse o fluxo financeiro dos valores, quer nas contas bancárias do denunciado, quer nas contas bancárias da empresa. A defesa alega que a ausência de registro nas contas bancárias do acusado ou da empresa Costa Dourada por si não representa ausência de pagamento dos aluguéis de veículos apresentados na prestação de contas da verba indenizatória. Alega que o acusado sacou em dinheiro a integralidade dos valores referentes à verba indenizatória e fez o pagamento em dinheiro à Costa Dourada. Repiso que nessa fase processual a dúvida pende em favor do recebimento da denúncia, já que o Ministério Público, desde que fundado em indícios, tem o dever e o direito de provar, no curso da instrução processual, acima de dúvida razoável, que a descrição do fato típico que traz na denúncia é verídica. Nesta fase, só se rejeita a denúncia se não houver sequer indícios de materialidade e autoria. Não é o caso. Assim, ainda que não se possa descartar como eventualmente verídica a afirmação da defesa, segundo a qual os valores representados nas notas fiscais foram pagos em dinheiro e não apropriados ou desviados, entendo que há outros elementos indiciários que conferem mínimo de credibilidade suficiente à imputação para que se instaure o processo penal.
Considero, nesse sentido, a relação próxima entre Ildefonso Antônio Tito Uchoa Lopes, sócio da Costa Dourada Veículos Limitada, e o denunciado, contra quem já pesaram indícios em outro inquérito de ser intermediário do acusado na aquisição de empresa de comunicação. Ademais, embora reconhecida a prescrição quanto ao tópico, como adiante procurarei demonstrar, a denúncia imputa ao acusado a celebração de mútuo fictício com a empresa Costa Dourada Veículos Limitada, para o fim de artificialmente ampliar sua capacidade financeira e justificar perante o Conselho de Ética do Senado capacidade de arcar com o pagamento de pensão alimentícia. Segundo se apurou, o contrato de mútuo teria sido celebrado em 31 de janeiro de 2015, no valor de R$ 178.100, porém não foi declarado ao fisco pelo denunciado suposto mutuante. Além disso, não registrou a empresa qualquer valor a título de remuneração do capital emprestado. E no mesmo ano em que o denunciado teria recebido R$ 78 mil da empresa Costa Azul a título de mútuo, os sócios receberam R$ 22 mil de prolabore e R$ 100 mil de dividendos. Já em 2005, o acusado recebeu R$ 99.300, embora o lucro da empresa de R$ 71.494,71 não tenha sido suficiente para permitir distribuição de prolabore aos sócios. Ainda que esteja prescrito o delito de falsidade ideológica do contrato em questão, a constatação de sua suposta realização, na forma e nos termos mencionados, é indício de relação de estranha proximidade entre o acusado e os sócios de Costa Azul. Essa proximidade não é negada pela defesa, que reconhece, inclusive, que o referido empresário já ocupou cargo em comissão no gabinete do acusado nos anos de 1995 a 1996. Além disso, chama atenção a suposta movimentação de quantia nada desprezível em espécie. A opção pela realização de pagamentos por serviços mensais, no valor aproximado de R$ 6.400 em espécie, ainda mais quando dotados de certa regularidade, é elemento de convicção que, aliado a outros indícios, não pode ser desprezado. É certo que não é proibido pagar compromissos em dinheiro em detrimento de outras formas mais seguras e ágeis e práticas de movimentação financeira, como cartão de crédito, cheque e ordens de pagamento. Contudo, a alegada opção pelo pagamento em espécie de valores maiores não pode ser sumariamente desprezada. Por fim, chama a atenção ainda o fato de que uma parcela substancial do valor total da verba indenizatória para cobrir despesas com o exercício do mandato parlamentar ser justamente direcionado ao pagamento de aluguel de veículos em localidade diversa de onde o acusado exercia seu mandato, ainda que em sua base eleitoral. Na época em que os pagamentos teriam sido feitos, o valor total disponível para cada senador a título de verba indenizatória por mês era R$ 12 mil, conforme portaria do presidente do Senado, que aqui indico. Valor esse que só foi modificado em 21 de junho de 2005, por meio do decreto 4, para R$ 15 mil. Isso significa que o acusado teria despendido com aluguel de veículos, no período compreendido entre janeiro e julho de 2005, mais da metade do valor disponível para custear toda a sua atividade parlamentar. A confluência desses indícios, em minha compreensão, confere mínimo de verossimilhança suficiente à alegação constante da denúncia, segundo a qual as notas fiscais não refletem serviço efetivamente prestado. Sendo assim, com tais ponderações, recebo a denúncia pelo crime de peculato. Quanto aos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos, a denúncia imputa ao investigado, além da prática do crime de peculato, inscrito no artigo 302 do Código Penal, a prática dos crimes de falsidade ideológica, artigo 299, e uso de documento falso, artigo 304, ambos do Código Penal. Transcrevo aqui ambos os dispositivos e acrescento: como se vê, no atual estágio ganha relevo identificar, dentre os documentos acoimados de ideologicamente falsos pelo Procurador-Geral da República, quais são particulares e quais são públicos. Eis que a pena máxima combinada à falsidade e ao uso de documentos falsos no ordenamento jurídico penal pátrio varia de acordo com a natureza pública ou particular do documento. A pena máxima para a falsidade ideológica de documentos públicos e seu respectivo uso é de 5 anos de reclusão. E em se tratando de documento particular, 3 anos de reclusão.
Sendo assim, como reconheceu o próprio Procurador-Geral da República em folhas 9.033 a 9.035, desde 11 de junho de 2015, estão prescritos os crimes de falsidade ideológica dos documentos particulares em razão da incidência da regra do artigo 109.4 do Código Penal, uma vez que teriam sido tais documentos utilizados em 11 de junho de 2007, perante o Conselho de Ética do Senado, ou seja, há mais de 8 anos, prazo no qual os crimes cuja pena máxima não excede a 4 anos prescreve. Diante da afirmação do Procurador-Geral da República de que estaria extinta a punibilidade dos crimes de falsidade ideológica em relação aos documentos privados em razão da prescrição, à míngua de uma clara indicação na denúncia da natureza de cada um dos documentos acoimados de ideologicamente falsos, determinei a intimação do Ministério Público para que esclarecesse, a seu ver, quais seriam públicos ou privados para fins de declaração de punibilidade. O Procurador-Geral da República veio aos autos e apontou como sendo públicos, dentre os documentos considerados falsos na denúncia, as guias de trânsito animal, as notas fiscais de produtor, as declarações de vacinação contra a febre aftosa e os livros de caixa de atividade rural, esses últimos por equiparação, em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 297 do Código Penal. Por exclusão, considerou particulares os recibos de compra e venda de gado, as declarações de imposto de renda de pessoa física, os contratos de mútuo firmados com a empresa Costa Dourada Veículos Limitada. Cumpre, portanto, acolher a proposição do Ministério Público e declarar a extinta punibilidade em relação aos documentos particulares acoimados de ideologicamente falsos na denúncia. Incontroverso que as imputações a respeito dos recibos de compra e venda de gado, as declarações de imposto de renda de pessoa física e os contratos de mútuo são documentos particulares. Assim o entende a Procuradoria-Geral da República e essa configuração não vai de encontro à percepção deste voto. Quanto aos demais, compreendo diversamente do sustentado pelo Ministério Público Federal, que são particulares as notas fiscais e os livros de caixa de atividade rural. Como se sabe, vale-me aqui do magistério do professor César Roberto Bittencourt, o documento público é elaborado na forma prescrita em lei por funcionário público no exercício de suas atribuições, compreendido o documento formal e substancialmente público. Essa concepção é assente no âmbito dessa Suprema Corte, e cito aqui diversos exemplos, nomeadamente na Ação Penal 404, relatora a ministra Rosa Weber, redator para o acordo ministro Luiz Roberto Barroso, perante a primeira turma, julgamento de 23 de setembro de 2014, o documento falsificado por não ter sido confeccionado por funcionário público no exercício de suas funções é documento particular. E, no mesmo sentido, a ação penal 530, que reproduz o trecho no voto. Os crimes de falsidade, continuo, tutelam a fé pública, ou seja, a crença usualmente depositada na veracidade das informações que constam dos documentos. Eis a razão pela qual a pena máxima para os crimes de falsidade que envolvem documentos públicos é maior. Quando informações falsas são inseridas em documentos cuja elaboração conta com a participação de funcionário público no exercício de suas atribuições legais, há um abalo maior ao bem jurídico tutelado, que é a fé pública, já que usualmente se deposita maior confiança nas informações emanadas dos documentos públicos. A participação do poder público na elaboração do documento confere a esse um caráter de maior solenidade, que pela compreensão geral, ainda que a informação inserida no documento não provenha do ente estatal, como ocorre com os documentos apenas formalmente públicos, implica um nível maior de assimilação da veracidade da informação dele constante. Sob essa ótica, só podem ser considerados públicos documentos cuja elaboração, de alguma forma, tenha a participação de funcionário público e aqueles expressamente equiparados em lei. É certo que a massificação terminou por imprimir uma dinâmica diferenciada na elaboração de certos documentos públicos. A presença física do funcionário público na elaboração de certos documentos públicos foi paulatinamente substituída pela elaboração prévia, por parte da administração pública, de formulários, aos quais os particulares agregavam informações sem que se desnaturasse a característica pública desses documentos.
Mais recentemente, com o advento da rede mundial de computadores, a parte que incumbe ao poder público na elaboração de alguns documentos é gerada automaticamente, como ocorre, por exemplo, nos boletins de ocorrência eletrônicos passíveis de serem emitidos pela maioria das secretarias de Estado de Segurança do país. Essas circunstâncias não desnaturam, em meu ver, o caráter público de alguns documentos. Ainda que parte que cabe ao poder público na elaboração do documento público seja realizada antecipadamente, por meio de formulários, ou automaticamente, por meio de um programa de computadores, será público o documento cuja elaboração conte direta e presencialmente com a participação de um funcionário público na sua confecção, e aquele que conte, mesmo de forma indireta e padronizada, ou mesmo automatizada, com a participação do funcionário público em sua confecção. Sob essa ótica, não procede a alegação do Procurador-Geral da República, segundo a qual notas fiscais de produtor são documentos públicos. Ainda que a emissão de notas fiscais seja autorizada, regulamentada e padronizada por critérios definidos por entes públicos encarregados da arrecadação tributária, a confecção desses documentos está integralmente a cargo do particular. Não há participação de funcionário público, quer anteriormente, quer concomitantemente à confecção do documento. Ademais, sob o aspecto teleológico, igualmente não se depreende um abalo maior à fé pública quando se compara uma nota fiscal falsificada com outro documento falsificado, cuja elaboração se faça no âmbito exclusivamente privado. Quanto aos livros de caixa de atividade rural, os quais seriam públicos por equiparação, segundo sustenta a Procuradoria-Geral da República, igualmente compreende de forma diversa. Segundo o Ministério Público Federal, seriam públicos tais documentos por equiparação, já que incidiria o parágrafo 2º do artigo 297 do Código Penal, segundo o qual, para efeitos penais, equipara-se a documento público ou emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Compreendo, contudo, de forma diversa, eis que não há demonstração de que o denunciado tenha organizado sua atividade rural na forma do que dispõe o artigo 971 do Código Civil, segundo o qual o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades tratam o artigo 968 de seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. A atividade rural, portanto, só está sujeita ao regime jurídico empresarial, hipótese em que se pode falar em livros mercantis em sua ambiência, quando o produtor expressamente organiza seus negócios dessa maneira. Essa compreensão está sintetizada no enunciado 202 do Centro de Estudos da Justiça Federal, segundo a qual o registro do empresário ou sociedade rural na junta comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável, conclui esse enunciado, esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção. Despiciando lembrar que se impõe interpretação restritiva aos dispositivos penais que ampliam o poder punitivo estatal. O parágrafo 2º do artigo 297 do Código Penal, ao equiparar os livros mercantis aos documentos públicos para fins penais, não pode ser estendido ao ponto de se tornar ou se tomar por público um livro de caixa não mercantil, ainda que dentre os livros mercantis esteja o livro caixa. Ademais, é a lei penal que separa os documentos em públicos e particulares para o efeito de conferir maior atuação punitiva àqueles do que a estes últimos. Em outras palavras, há livros caixa mercantis e livros caixa não mercantis. Somente os primeiros podem, dada a vedação da analogia em mala partem, no âmbito do direito penal, ser considerados documentos públicos por equiparação. Sendo assim, também resultam, por força da lei, prescritos desde 11 de junho de 2015, os crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos relativos aos livros de caixa do produtor, notas fiscais de produtor rural, recibos de compra e venda de gado, declarações de imposto de renda de pessoa física e contratos de mútuo firmados com a empresa Costa Dourada.
impende examinar a denúncia agora em relação aos documentos públicos remanescentes. Não controvertem as partes sobre a natureza de documentos públicos das guias de trânsito animal e das declarações de vacinação contra a febre aftosa, em relação aos quais impede analisar a viabilidade da acusação contra o investigado, de ter inserido elementos falsos nesses documentos e deles ter feito uso. Analiso, pois, no que não incide o efeito jurídico do fluir temporal, a rigidez da denúncia. E aqui se coloca a questão da aptidão ou não da denúncia no ponto específico, e como já adiantei, concluo pela inépcia parcial da denúncia, dizendo: a defesa alega que a denúncia inepta por não cumprir com a exigência do artigo 41 do Código de Processo Penal, que demanda a exposição do fato criminoso com todas suas circunstâncias. Entendo que tem a razão a defesa nesse ponto, pois o Ministério Público não se desincumbiu dos seus deveres, que aqui nesse item lhe cumpriria como órgão de acusação. Alega a defesa que não é possível compreender, a partir da leitura da inicial, qual documento estaria sendo inquinado de falso, pois a narrativa da falsidade encontra-se baseada no descompasso entre as informações constantes de alguns documentos confrontados com outros, documentos apresentados pelo denunciado, quando de sua defesa perante o Conselho de Ética do Senado, sem que a acusação tenha esclarecido qual informação é falsa e qual é verdadeira. Assim, sustenta a defesa que, quando a denúncia afirma que nas notas fiscais de produtor estão registradas vendas de 656 animais, mas, de acordo com a GTAs, teriam sido transportados 963 animais, a acusação não esclarece onde está a falsidade, se nas GTAs ou nas notas fiscais. Como mencionei, não se confunde a fase do recebimento da denúncia, oportunidade em que se faz um juízo de delibação, com o juízo de cognição exauriente próprio do julgamento do mérito da pretensão penal. No caso, entretanto, ao menos quanto aos documentos cuja punibilidade não está extinta pela incidência da prescrição, não reputo atendidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, a ordem constitucional vigente impõe o dominus litis que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, indique de forma clara e precisa os fatos penalmente relevantes, suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado. Nessa linha, é pacífica a jurisprudência dessa Corte, cito no inquérito 3752 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, perante a segunda turma, julgamento de 26 de agosto de 2014, onde Sua Excelência assentou: a denúncia deve projetar todos os elementos essenciais e acidentais da figura típica do caso concreto. Da lavra do eminente ministro Celso de Mello, no HC 84.580, julgamento publicado em 18 de setembro de 2009. A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda sua essência e narrado com todas suas circunstâncias fundamentais. Tal exigência, continuo, tem como fundamento o balizamento da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória. Sendo assim, não se cogita de condenações que surpreendam os chamados atores processuais. Os requisitos da peça acusatória visam ainda garantir o amplo exercício da defesa, isto porque não há como o denunciado se insurgir com paridade de armas contra o que não conhece. Nessa linha, ao tratar dos pressupostos epistemológicos da defesa, Luigi Ferraioli compreende que as hipóteses acusatórias devem consistir em asserções empíricas que asseverem a comissão de um fato exatamente denotado pela lei, não sendo nem verificáveis nem falseáveis as asserções de significado indeterminado, ou pior, juízos de valor. Logo, prossigo, nota-se que a relevância dos requisitos da denúncia é inquestionável, os quais devem ser lidos a partir da limitação do poder-dever de acusar e de acordo com a ambiência da vedação do arbítrio estatal em que estão inseridos, sempre com a observância do devido processo legal. Esse é o pano de fundo que justifica legitimamente a limitação do agir ministerial.
tomo por empréstimo as palavras da eminente ministra Rosa Weber, na petição 5629, cujo teor foi julgado em 24 de maio deste ano perante a primeira turma de Sua Excelência. O artigo 41 do Código de Processo Penal, norma que regula a aptidão formal da denúncia, exige a narrativa dos fatos conhecidos e a conexão por via da atividade substitutiva aos elementos constitutivos do tipo legal classificado na peça acusatória. No caso dos autos, o Ministério Público Federal, no que não restou atingido pela prescrição, imputa ao acusado a prática do delito de falsidade ideológica e posterior uso dos documentos ideologicamente falsificados perante o Conselho de Ética do Senado, visando a demonstrar sua capacidade financeira para fazer frente ao pagamento de pensão alimentícia, o que, segundo a imputação, não corresponde com a realidade. Sendo assim, entendo que devia constar da denúncia a narrativa dos fatos conhecidos e a conexão por via da atividade subsuntiva aos elementos constitutivos do tipo de falsidade ideológica, claramente descritos no artigo 299 do Código Penal nos seguintes termos: omitir em documento público particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O tipo em tela tem por escopo proteger a fé pública, que é a crença na veracidade das informações constantes dos documentos. Sua configuração sob o aspecto da tipicidade objetiva pressupõe a inserção direta ou imediata de elementos que não correspondem à verdade, ou omissão de elementos que deles ou dele, do documento, deveriam constar. Esse crime, portanto, protege a integridade do documento, da informação que o documento contém. Um documento ideologicamente falso, quando a informação cuja existência ele prova não corresponde à realidade, ou na modalidade omissiva, quando a informação que dele devia constar nele não foi escrita. É a veracidade intrínseca do documento que o tipo do artigo 299 do Código Penal visa tutelar. Sendo assim, ao descrever a ocorrência no mundo fenomênico de um crime de falsidade ideológica, o autor da ação penal deve esclarecer, em relação ao documento inquinado e falso, qual é a informação que deixou de ser inscrita, ou qual informação não corresponde à realidade. No caso concreto, entretanto, a meu ver, não é o que ocorre. O Ministério Público, ao descrever a falsidade ideológica das GTAs e das declarações de vacinação contra a febre aftosa apresentadas pelo próprio denunciado ao Conselho de Ética no Senado, insiste que tais documentos são inverídicos, porque vistos em seu conjunto, traduzem informações dissociadas daquelas abstraíveis de um outro conjunto de documentos apresentados pelo próprio acusado ao mesmo Conselho de Ética e, portanto, não se prestariam a provar sua alegada capacidade financeira. Transcrevo, para maior nitidez, trechos da denúncia onde resta clara essa abordagem. Diz a denúncia: o senador inseriu, fez inserir em documentos públicos ou particulares informações diversas das que deveriam ser escritas com o fim de alterar sobre fato juridicamente relevante, qual seja a sua capacidade financeira para custear despesas de pensão alimentícia. Continua a denúncia. Para justificar a venda de gado bovino no ano de 2004, o denunciado apresentou 8 guias de trânsito animal e 8 notas fiscais de produtor, de número 003 a 0010, que foram considerados incompatíveis entre si em razão de divergências quanto a datas de emissão e quantidades de animais. Para comprovar a venda do gado de 2005, o denunciado apresentou 50 GTAs, das quais 9 referiam-se a animais em fazenda de terceiros, e as notas fiscais, números tais e tais, aqui reproduzidos. Nas notas fiscais de produtor estão registradas as vendas de 656 animais, mas, de acordo com as GTAs, teriam sido transportados 963 animais. Além disso, considerando as informações de validade e de quantidade nas GTAs e as datas de saída de animais e de quantidade nas notas fiscais, os peritos encontraram correlação para apenas 311. Irregularidades semelhantes, isso são trechos da denúncia, foram encontrados nos documentos relativos ao exercício 2006.
O denunciado apresentou 50 GTAs e as notas fiscais, cujo número aqui consta, sendo que 19 GTAs continham informações da Fazenda Santa Bárbara de Ivanilda Calheiros. Nas notas fiscais de produtor estão registradas as vendas de 765 animais, mas de acordo com a GTAs teriam sido transportados 908 animais. Considerando as informações de validade e quantidade nas GTAs, as datas de saída dos animais e as quantidades nas notas fiscais, os peritos encontraram correlação apenas para 220 animais. Mais uma vez, diz a denúncia, a quantidade de animais e os valores informados nas notas fiscais, na declaração de renda e nos recibos emitidos pelos denunciados são divergentes. Continua a denúncia nessa linha. O laudo 2342 também analisou a evolução do rebanho bovino do senador, com base nas declarações de renda de cada ano, nas declarações de vacinação contra a febre aftosa, nas notas fiscais de produtor e nos recibos emitidos, e constatou não ser possível concluir inequivocamente sobre a existência de gado, o número de reses e a evolução do rebanho devido à precariedade e inconsistência dos dados. Em síntese, isso está na denúncia. Apurou-se que Renan Calheiros não possuía recursos disponíveis para custear pagamentos feitos a Mônica Veloso no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006 e que inseriu ou fez inserir em documentos públicos e particulares informações das que deveriam ser escritas sobre seus ganhos com a atividade rural, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, qual seja sua capacidade financeira. Além disso, o denunciado utilizou tais documentos ideologicamente falsos perante o Senado Federal para embasar a defesa apresentada na representação 01/2007. Esse é o trecho da denúncia. Analiso esse trecho e digo, como se vê, a abordagem da denúncia e das perícias que foram realizadas nos documentos giraram em torno da dúvida que surgiu quando da defesa do acusado perante o Conselho de Ética do Senado sobre se ele tinha ou não capacidade financeira para arcar com o pagamento de pensão alimentícia no valor acordado no juízo civil. Descobriu-se que o acusado havia propiciado o pagamento de pensão em valores supostamente incompatíveis com sua renda declarada, o que gerou representação ao Conselho de Ética do Senado. A assunção de obrigações superiores à capacidade financeira oficializada é usualmente vista como indício de corrupção e lavagem de dinheiro. A investigação, portanto, visava descobrir se os documentos por ele apresentados provavam sua alegada capacidade financeira. Os laudos periciais foram elaborados com essa finalidade e atestaram que os documentos comparados entre si apresentavam mesmo inconsistências, que impossibilitavam afirmar que a capacidade financeira alegada pelo denunciado realmente existia. Essa é a conclusão que extraio de trechos do laudo 2347 do Instituto de Criminalística, que diz: em relação ao aspecto ideológico, os peritos buscaram verificar a veracidade das informações constantes dos documentos relativos à venda de gado bovino, com base no cruzamento de informações correlatas, folhas 3.615. Após a realização dos exames, constataram-se divergências entre informações relativas às operações de venda de gado bovino nos diversos documentos analisados. Durante os exames, foram constatadas divergências entre os dados preenchidos nos campos de data de validade, procedência e quantidade das GTAs e os campos de saída dos produtos, remetente e quantidade de notas fiscais de produtor, respectivamente. Com isso está no laudo pericial, com isso, não se pode afirmar que as GTAs apresentadas a exame estão relacionadas com notas fiscais emitidas pelo produtor José Renan Vasconcelos Calheiros, leia o trecho de folhas dos autos 3.616 do laudo no Instituto Nacional de Criminalística. Diante das inconsistências e precariedades dos documentos analisados, que se encontram descritas nos subitens a seguir, os peritos concluem que a documentação enviada a exame não comprova de forma inequívoca a venda de gado bovino nas quantidades e valores das notas fiscais de produtor, recibos e declarações, anos calendários 2004 a 2006, do produtor José Renan Vasconcelos Calheiros, isso está em folha 3.617. Eis a razão, digo eu, pela qual as respostas
dadas pelo perito sobre a falsidade ideológica não chegam a ser conclusivas. Transcrevo sobre as GTAs o que responderam os peritos. A pergunta era: as guias de trânsito de animais apresentadas são autênticas? Resposta: as guias de trânsito animal encaminhadas a exame são autênticas materialmente. Ideologicamente, não se comprovou efetivamente o trânsito de animais. Percebam, e esta é a minha continuação, que não afirmam os peritos falsidade ideológica, mas afirmam que do confronto entre as informações extraíveis dos diversos documentos não se comprova ideologicamente o efetivo trânsito dos animais e, consequentemente, a renda declarada pelo denunciado ao Conselho de Ética do Senado. Enfim, as conclusões dos peritos que subsidiaram a denúncia contra esses documentos decorrem do confronto de informações conflitantes, sem dúvida conflitantes, num conjunto de documentos comparado com outro conjunto de documentos. São GTAs em confronto com notas fiscais e declarações de vacinação ou ainda com a declaração de imposto de renda de pessoa física. Parece-me que isso não permite a evidência cumprir com o exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal ao se imputar falsidade ideológica de um documento. A inverdade que emerge do documento ideologicamente falso é intrínseca ao próprio documento. Em outras palavras, para imputar a falsidade ideológica de uma dada GTA, cumpria o Ministério Público, que não fez aqui o que devia. Cumpria o Ministério Público demonstrar e apontar na denúncia qual informação específica do documento está em desacordo com a verdade, não bastando dizer que está em desacordo com outros documentos. Cumpria, portanto, para investigar a falsidade dos documentos, dar um passo além nas investigações. O que se tinha até o momento em que a denúncia foi oferecida eram indícios de que entre os documentos apresentados, alguns não representavam a verdade, portanto eram falsos. Mas para cumprir o artigo 41 do Código de Processo Penal, cumpriria ir além e demonstrar, dentre os documentos, qual era falso, qual representava a informação verdadeira ou, eventualmente, demonstrar a falsidade de ambos. Apesar de ter recebido como aditamento a denúncia, a petição de folhas 9.054 a 9.073, compreendo que a inépcia quanto aos documentos cuja punibilidade já não está extinta pela prescrição permanece. Percebe-se que os documentos acoimados de ideologicamente falsos são tratados em conjunto e as informações apontadas como inverídicas são extraíveis a partir do confronto. E uma única menção específica aos documentos intrinsecamente considerados apontou o Ministério Público, que a ausência da vinculação das GTAs às notas fiscais representa a omissão de informação juridicamente relevante, o que por si só configuraria o delito previsto no artigo 299 do Código Penal. Ainda assim, compreendo que o vício da inicial não restou sanado, pois a genérica afirmação de que esse detalhe corresponde à omissão de informação juridicamente relevante não cumpre os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Seria, ao menos, necessário descrever, atento aos elementos constitutivos do tipo do 299, artigo 299 do Código Penal, em que isso seria capaz de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Por isso, senhora presidente, concluo dizendo: voto por receber a denúncia pelo crime de peculato, artigo 312 do Código Penal. Voto por declarar extinta a punibilidade pela incidência da prescrição em relação aos crimes de falsidade ideológica e uso das notas fiscais de produtor, recibos de compra e venda de gado, declarações de imposto de renda de pessoa física, contratos de mútuo e livre de atividade rural. E voto por rejeitar a denúncia quanto aos crimes de falsidade ideológica e uso das guias de trânsito animal e das declarações de vacinação contra a febre aftosa. É o voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Portanto, o ministro relator recebe a denúncia pelo crime de peculato, declara extinta a punibilidade pela prescrição em relação aos crimes de falsidade ideológica e uso das notas fiscais devidamente esclarecidas e rejeita a denúncia quanto aos crimes de falsidade ideológica e uso das GTAs e das declarações de vacinação contra a febre aftosa.
nos termos do regimento, eu suspendo por 30 minutos esta sessão. Recomeçamos pelo acolhimento dos votos às 16h27. Está suspensa a sessão.